Nesse webinar, vou estar apresentando para vocês as novidades do SolidWorks com relação às novidades na área de montagem. Na versão do SolidWorks 2017, a SolidWorks focou nesses itens, que é a questão de inovação, de projeto, validação, colaboração e gerenciamento. Nesse webinar eu vou falar um pouco mais sobre projetos. Como a quantidade de recursos que foram implementados na versão 2017 foram inúmeras, a gente vai focar mais em algumas ferramentas voltadas para a área de montagem. Então, uma das novidades que eu vou apresentar para vocês, vamos abrir aqui o SolidWorks. Nessa versão do SolidWorks 2017, vocês vão encontrar agora na árvore de comando uma opção chamada não exibir nomes de configuração no estado de exibição se apenas um existir, né? Então, se você habilitar essa opção aqui, você pode olhar a árvore de comando, ele vai ocultar o nome da configuração, né? Como vocês podem ver aqui. Outra opção que foi adicionada foi com relação, também aqui na área de exibição, uma opção chamada instância de componentes de grupo, né? O que essa opção ela faz? Se você habilitar ela, ele vai agrupar todos os componentes que são de mesma instância, né? O que foram inseridos várias vezes no seu conjunto, né? Geralmente os usuários, até a versão 2016, eles acostumavam criar uma pasta e agrupar por aqueles componentes que são iguais, né, dentro de uma pasta, né? E levava um tempo para organizar todos esses arquivos na montagem. Então, dessa forma, você consegue ganhar tempo na hora de agrupar os arquivos. Ok? Uma outra melhoria que teve nessa versão é quando você define um posicionamento. Como, por exemplo, aqui eu vou selecionar essa face e esta face aqui, né? E vou aplicar o posicionamento de coincidente. Repare que o componente ele foi diretamente onde eu cliquei. Então, dessa forma, quando você aplica um posicionamento agora, ele tende a seguir mais próximo, a posicionar o componente mais próximo da onde você selecionou, né? Então aqui vou aplicar também um posicionamento de coincidência, de concentricidade entre essas duas faces, só para finalizar aqui a posição desse componente. Ok. Outra novidade aqui também foi com relação quando você aplica um posicionamento entre faces cônicas. Então, se você selecionar duas faces agora, você não precisa reposicionar os componentes, deixando mais próximo da onde você precisava. Ele está mais inteligente agora, né? Então, ele consegue compreender facilmente a posição do componente. Bem, outra novidade que tivemos nessa versão do SolidWorks 2017, nesse caso aqui eu vou abrir esse conjunto, esse subconjunto, e vou abrir esse componente aqui. Esse componente ele é um componente importado, então ele não tem a árvore de comando, né? Mas você, em alguns casos, pode ter a necessidade de precisar gerar a árvore de comando. E desde a versão 2015 do SolidWorks, você tem algumas opções aqui com relação à criação, né, da árvore de comando usando o FeatureWorks. Então aqui você pode criar, né, a árvore clicando nesse recurso.
escolher aqui as opções que eu quero utilizar. E ele vai reconstruir o componente com todos os recursos necessários para definir a peça, né? O que acontecia até a versão do SolidWorks 2016 é que quando você realiza essa operação, né, até a versão 2016, ele perdia as referências de posicionamento, né? Então você tinha que voltar lá no conjunto e reposicionar algumas faces, né? Aqui inclusive vou até editar o meu modelo, vou remover esse chanfro. E agora quando eu voltar no conjunto, no subconjunto, e pedir para ele atualizar, vocês vão perceber que ele não teve nenhuma alteração, nenhum problema com o posicionamento. Então foi uma novidade aqui dessa versão do SolidWorks 2017. Outra novidade que tivemos também nessa versão com relação às referências, né? Por exemplo, nesse caso aqui, vamos dizer que esse subconjunto eu tenha importado ele, né? Ou aproveitado ele de algum site de biblioteca, ele veio como um conjunto com vários componentes, né? Mas na minha montagem não é importante ter esses componentes separados, eu posso tratar ele como um único componente, né? Então no SolidWorks eu posso vir aqui e salvar esse componente como um arquivo de peça, né? Então posso vir aqui, salvar como peça. E agora na versão do SolidWorks 2017 você tem essa opção para preservar as referências de geometria. Então quando você salvar, vou alterar o nome desse arquivo, vou chamar de motor, vou chamar de peça só para identificar mais fácil ele, e vou salvar. Acabei de salvar. Agora ele é um único arquivo, né? Um arquivo de peça com vários corpos, né? E a novidade na versão 2017 é que ele também não vai perder as referências na sua montagem quando for você substituir esse componente com um conjunto. Então aqui eu tenho esse componente, eu vou substituir ele pelo motor que eu acabei de salvar. Então vou vir aqui, substituir componente, vou indicar aqui o arquivo e vou confirmar. Dessa forma ele alterou um componente pelo outro, né, o subconjunto pela peça que eu que foi salvo, e agora ele transformou tudo num único arquivo, sem prejudicar nada no seu conjunto, né? O posicionamento do seu conjunto. Vou falar um pouco de posicionamento magnético. O posicionamento magnético foi um recurso novo incrementado no SolidWorks 2017. Onde você pode inserir seus componentes. Então vou pegar aqui alguns componentes e você pode, apertando o Tab, né, você pode rotacionar um componente na montagem, e quando você estiver na posição mais próxima do que você precisa, se você aproximar um componente próximo ao outro e clicar, ele consegue se conectar facilmente entre os conectores. Vou colocar aqui mais um componente. Então facilmente eu consigo adicionar e posicionar os componentes simplesmente arrastando. Se você já adicionou um componente com um conector e precisa modificar a posição, basta você arrastar ele para fora, né, da posição e reconectar na posição nova que você deseja. Então facilmente você consegue fazer a edição, principalmente com usuários que fazem layout, né? E se você precisar também, você quando seleciona um subconjunto, né, com Ctrl pressionado e quiser copiar, você também consegue arrastar, né, e utilizar os conectores. Aqui eu vou só arrastar mais esse componente para cá.
Então você pode perceber que facilmente eu consigo conectar os componentes, né? E aqui eu estou usando um exemplo de um layout, né? de uma linha de produção, mas você pode aplicar isso em qualquer outro caso, né? Mas como é que funciona esse recurso, né? Como é que você define esses conectores? Então eu vou abrir aqui esse arquivo e aqui nesse subconjunto, se você olhar aqui, você tem aqui a opção de inserir, aqui no caso já foi criado o ponto de conexão, mas você pode inserir ele em ferramentas para o aplicador de ativo, tá? E essa foi a nomenclatura que ficou em português. E aqui você pode desabilitar ou habilitar os pontos de conexão, né? O posicionamento magnético, né? E quando você edita esse recurso, né? Eu vou editar ele aqui, você define um plano, né? Como referência para o piso, inclusive você pode até adicionar um offset do plano, né? Você pode definir aqui o conector, né? No caso você vai precisar de um ponto de referência, onde vai ficar o conector, e de uma face para identificar a direção, né? Aqui você pode pôr, aqui tem 2 conectores, mas você pode pôr mais do que 2 conectores nos conjuntos, né? Além disso, você pode usar a opção de Speed Pack, né? Então, quando você habilita essa opção, ele já cria o recurso, né? Com a opção Speed Pack, onde o Speed Pack ele vai deixar mais leve o seu conjunto, né? Inclusive teve uma novidade nessa versão com relação ao Speed Pack, onde você pode habilitar também para seleção, quando esse recurso estiver habilitado, esboços ou curvas, planos, para poder fazer a seleção na hora que você está utilizando esse recurso no Speed Pack. Deixa eu só atualizar ele aqui. E aí aqui, como vocês, nesse exemplo aqui, inclusive, a maioria dos componentes aqui, eles estão em Speed Pack. Então aqui, como vocês podem perceber aqui na árvore de comando, eles estão todos em Speed Pack. É um recurso bem interessante para nessa versão que foi implementado, para facilitar a geração de montagens, né? E um último exemplo aqui, deixa eu só fechar esse conjunto aqui para não atrapalhar. Vou abrir aqui uma outra montagem. Para falar de um recurso, na verdade esse recurso já foi implementado no SolidWorks 2016, que é esse recurso que a gente chama de controle de posicionamento, Mate Controller, né? Então, esse comando você pode inserir ele por aqui, controlador de posicionamento, caso alguém não conheça essa opção, esse recurso. E o que esse recurso faz, né, antes da gente ir para as novidades da versão 2017, né? Ele funciona da seguinte forma: aqui você pode escolher os posicionamentos que você definiu nesse conjunto, né? Esse conjunto tem alguns posicionamentos com valores de medidas de ângulo, né? E aqui eu posso escolher modificar, né, os valores desse ângulo em cada posição, em cada movimento que eu quero. Então, por exemplo, home, eu uso esses valores nesses posicionamentos. Em posição 2 são esses valores, né? Então eu posso ir criando a movimentação do meu conjunto, né, simplesmente variando os valores dos posicionamentos aqui. E depois aqui eu posso até inclusive definir a sequência dos posicionamentos, né, e o tempo que eu quero que ele fique rodando, né, para talvez gerar uma animação do movimento
no caso desse conjunto. Então esse recurso já foi uma novidade do 2016, né? E a novidade no SolidWorks 2017 é que aqui você escolhe a configuração que você definiu do posicionamento, né? E você pode criar uma configuração com esses valores. Então eu vou clicando aqui, ele gera uma configuração utilizando esses valores. Então eu vou colocar aqui mais um. E mais um. E aí quando eu confirmar e vier aqui na minha árvore de montagem, eu tenho aqui as posições, né, de cada um deles. Vou acrescentar até mais um aqui. Esse aqui. E aí essas configurações, né, até a versão 2016 você teria que fazê-las uma a uma, né, e criar a configuração, depois vir aqui na árvore de comando, selecionar os posicionamentos, né, e alterar os valores para cada um deles, indicando para definir para cada configuração, né. E com isso, esse recurso você pode aproveitar depois isso num desenho, né? Então, por exemplo, aqui eu posso falar, utilize a configuração Home para essa vista, né? Ou a configuração Vertical, né? Aqui eu quero a Home, e a última pode ser esse posicionamento mesmo. Então você pode configurar dessa forma os seus conjuntos, né, para depois ser utilizado no 2D. Bem, pessoal, essas eram as novidades que eu gostaria de mostrar para vocês sobre a parte de montagem, tá? Então são alguns recursos aqui que foram implementados no ambiente de conjunto. E na verdade são inúmeras novidades, né, que tivemos nessa versão de 2017, mas nessa apresentação eu gostaria de focar mais no que a gente teve de novidade na montagem, ok? Espero que tenham gostado e até a próxima.